João 12, nós vamos ler dos versos 20 até o 33. Esse é um dos textos que eu lia desde pequeno e nunca entendia. E eu só fui entender 3 semanas atrás, quando parei para sentar, ler o texto para preparar o sermão, e aí o texto fez sentido. João 12, do 20 ao 33. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, haviam alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era da Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora a minha alma está angustiada, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei, e eu ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi o anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: Não foi por minha causa que veio esta voz, mas sim por causa de vocês. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Não feche suas Bíblias, deixem-nas abertas para a gente ler os textos ao longo do sermão. Meus irmãos, existem 2 jeitos de se responder uma pergunta. O primeiro jeito é a resposta da mente. O segundo jeito é a resposta do coração. A resposta da mente tem a ver com seu conhecimento, tem a ver com como você articula os conhecimentos que você tem. Numa prova, por exemplo, o professor está preocupado em te perguntar do conhecimento que ele te ensinou. Ele quer que você responda a pergunta da prova a partir dos conhecimentos que você tem. A resposta da mente, ela tem a ver com reflexão. Normalmente ela leva tempo. A resposta do coração, por outro lado, ela tem a ver com o que você acredita. Ela tem a ver com as suas paixões. A resposta do coração não demora muito para vir. Quando você faz uma pergunta em que você demora para responder, normalmente você está produzindo uma resposta a partir das reflexões do seu conhecimento. Mas quando você responde a uma pergunta quase que de imediato, normalmente essa resposta vem do seu coração. Porque no seu coração estão armazenadas não o seu conhecimento, mas as suas crenças, os seus amores, as suas paixões. Por isso que eu gostaria de propor uma pergunta que vai guiar nossa reflexão nessa noite. Mas a pergunta não tem que ser respondida por vocês pelo seu conhecimento, mas pelas suas paixões. Isto é, eu não quero que você responda elaborando filosoficamente uma pergunta, uma resposta com a sua mente. Mas eu quero que você responda com o seu coração. Por isso, assim que eu fizer a pergunta, você ou quase que automaticamente, vai ter a resposta. Talvez essa resposta seja meio surpreendente. E a pergunta que eu quero que você responda com o coração é: qual o sentido da sua vida? Pensou? Qual o sentido da sua vida? Quando se fala em sentido da vida, normalmente as pessoas pensam em a motivação fundamental que essa pessoa tem para viver.
Sabe, o sentido da minha vida é aquilo que me faz acordar de manhã para encarar a jornada de trabalho, para encarar os sofrimentos do dia a dia. Mas eu queria chamar a atenção para uma segunda dimensão do significado de sentido. É um significado mais direcional. Sabe, quando você pega a Avenida Brasil, ou você vai sentido centro, ou sentido zona oeste. Quando você pega o metrô, ou você vai sentido zona sul, ou sentido Pavuna. Sentido, nesse significado, tem um significado mais próximo de direção, um destino final. O que eu quero dizer é que a resposta que vocês deram para o sentido da vida de vocês também é a direção que você está conduzindo a sua vida. E todo mundo tem uma direção para que conduza a sua vida. Todos nós temos um sentido para qual a nossa vida aponta, o sentido final da nossa jornada. E o que eu quero dizer é que esse sentido, essa direção, também é o seu amor fundamental. O sentido a direção da sua vida também é aquilo que te faz acordar de manhã para encarar o dia a dia. O sentido e direção da vida são a mesma coisa. Isso tudo tem a ver com as suas paixões fundamentais. Tem a ver com os seus amores fundamentais. Uma vez que você descobre o sentido da sua vida, você descobre para onde você está indo. A questão é, você quer mesmo ir para lá? Você está no caminho certo? Nas nossas mentes, a gente tem objetivos muito bonitos. Sabe, no nosso mundo da imaginação, a gente tem a casa dos sonhos, o futuro perfeito, onde os filhos ou os netos vão estudar, onde você vai passar a aposentadoria. E talvez o sentido da sua vida, se você for parar para refletir filosoficamente, beire mais ou menos assim. Mas a resposta do coração para o sentido da vida é aquilo que no fim vai guiar a sua vida. A resposta do coração tem a ver com os seus amores. E são os seus amores que guiam a sua vida. Quer você perceba ou não, então você está guiando a sua vida para um destino. E é esse destino que vai dar sentido à sua caminhada. Mas, Marcelo, isso tem a ver com o texto? Onde isso aparece no texto? O que isso tem a ver, meus irmãos? O tema desse texto é o sentido da vida de Jesus. E quando eu digo sentido, eu estou dizendo tanto a motivação fundamental quanto o destino final da vida de Jesus. Na verdade, duas direções vão surgir nesse texto: a Grécia e o Calvário. E nessas duas direções, a vida de Jesus teria destinos completamente diferentes. E quando ele escolhe uma ao invés da outra, ele está ensinando para a gente qual é o sentido da vida dele e, por consequência, qual deve ser o destino da nossa vida. Vamos ver como se revela no texto? Os versos 20 e 21 dizem assim, então: Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era da Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Bem, a gente tem duas perguntas aqui logo no versículo 20, né? Que festa é essa? Que gregos são esses? Bem, a gente responde isso quando começa a olhar no início do capítulo 12. A partir do capítulo 12, o apóstolo João ele está registrando a última semana da vida de Jesus. O capítulo 12 começa, por exemplo, com a celebração de Ramos, que a gente faz no domingo de Ramos. As pessoas na entrada de Jerusalém com ramos, dizendo Hosana ao que vem em nome do Deus Altíssimo. A partir de então, do capítulo 12 até o capítulo 21, quando termina o Evangelho de João, ele está narrando ali a última semana da vida de Jesus, os últimos momentos de Jesus ainda nessa terra. E também é a semana da Páscoa, uma das festas, talvez a festa mais importante do calendário judaico. Ela é uma das 3 festas mais importantes, mas é nela especificamente que eles lembram da identidade deles enquanto povo judeu. O que se lembra? O que se comemora na festa da Páscoa? Para nós cristãos é a ressurreição de Jesus. Essa é uma ressignificação. Para um judeu, era a saída deles do Egito. É quando eles se constituem enquanto povo. Até então, eles eram a descendência de Abraão, Isaque e Jacó no Egito.
A partir da saída deles e na chegada à Terra Prometida, eles começam a se constituir enquanto povo, enquanto identidade nacional, ética, e o território da Terra Prometida. Quando os judeus espalhados pelo mundo vêm para Jerusalém, a gente pensa Rio de Janeiro de Carnaval, cheio, que não tem lugar. Ou então, não sei, pensa em região dos lagos, em época de festa, feriado também. Sabe, que não tem lugar nem para estacionar o carro. Tem uma tia que mora na região dos lagos, ela fala que é uma maravilha de morar lá, menos em feriado. Ela não consegue estacionar para ir na padaria, de tanta gente que tem. Agora, pensa em Jerusalém, que não era uma cidade tão grande como a gente conhece a cidade hoje. Pensa em Jerusalém cheia de gente. É o que acontecia na Páscoa, quando gente de todo o mundo, os judeus espalhados pelo mundo conhecido, se reuniam em Jerusalém para celebrar essa festa religiosa e étnica. Mas judeus espalhados pelo mundo? Por que eles estariam espalhados pelo mundo? Eles não têm uma pátria? Eles não têm um território? Vocês têm que se lembrar que ao longo da história do povo hebreu, eles foram espalhados pelo mundo por alguns motivos. O primeiro deles é quando vinha estrangeiros querendo tomar o território, e aconteceu 2 grandes exílios, o exílio do Reino do Norte pela Síria e o exílio do Reino do Sul pela Babilônia. Essas pessoas foram deslocadas para vários territórios. Algumas voltaram quando o domínio das nações estrangeiras acabaram, algumas pessoas voltaram. A maioria das pessoas voltaram, mas outras não voltaram. E outras escolheram, ao longo desse período, ir para outros lugares. Por quê? Quanto mais vai chegando no ano zero, a gente conhece como o ano do nascimento de Cristo, o mundo vai se tornando um pouco mais globalizado. O Império Grego, o Império Romano, eles começam a se tornar potências que dominam todo o território. Ora, no Brasil, tanto o Rio Grande do Sul quanto o Amazonas é Brasil. No Império Romano, tanto a Itália quanto Jerusalém era Império Romano. Então as pessoas começam a migrar mais, a estar em outras cidades. Mas na Páscoa, esses judeus que estão na Itália, que estão na Grécia, que estão em vários lugares, se reúnem em Jerusalém. Pensa em quanta gente. Mas uma coisa interessante é que esses hebreus não deixam de ser hebreus. Eles não deixam de acreditar no seu Deus. E é por isso que eles criam as sinagogas, os locais onde eles, longe do templo, podem continuar ouvindo a lei, orando e cantando os salmos. É ali que a religião judaica começa a se fazer mais conhecida e melhor praticada. É interessante porque eles estão vivendo num contexto de religiões completamente diferentes. A gente pensa na religião grega, por exemplo, que tem Poseidon, Hades, Zeus, Afrodite. Essas divindades são várias divindades, são um panteão de divindades, e elas têm imagens, cada templo tem a imagem desse Deus. O Deus dos judeus, não, é um Deus só, que não tem imagem. Como se conhece esse Deus? Ouvindo a palavra dele. Isso é completamente diferente de tudo quanto qualquer pessoa já viu. E, inevitavelmente, surge algum interesse por conhecer quem é esse Deus tão diferente assim. E é por isso que algumas pessoas acabam se tornando simpatizantes, ou, para usar um nome bonitinho, prosélitos. Aliás, ao longo da Bíblia, a palavra prosélitos aparece algumas vezes. Os prosélitos são aqueles que se converteram ao judaísmo, tendo feito os ritos de iniciação ou não, como a circuncisão, por exemplo. Alguns são atraídos por essa diferença religiosa, alguns realmente acreditam que só há um Deus, e essas pessoas são gregas, são romanos, são de tudo quanto é parte do império, tudo quanto é parte do mundo conhecido. E tanto os judeus quanto os gentios, os pagãos, convertidos ao judaísmo, se reúnem em Jerusalém. Os gregos que estão aparecendo aqui, possivelmente, fazem parte desses prosélitos. Gente da Grécia, a capital cultural da época, vamos pensar em Nova York. Tudo quanto é cultural parece Nova York para a gente. Ou Nova York ou na Califórnia. Para a época, era a Grécia. A Grécia era o local
da cultura. O centro cultural estava ali. E esses gregos se deixam cativar pelo Deus de Israel, Javé, e eles vão para Jerusalém. Talvez a primeira vez que conheceram Jerusalém. E eles ouvem falar de um certo Jesus. Um camarada que falava muito bem, que ensinava coisas muito bonitas, que ressuscitava morto, que curava enfermo, e eles queriam conhecer mais desse Jesus. Para isso, eles não iam chegar direto em Jesus. Eles iam chegar em quem? Em um dos seus apóstolos, alguém que estava andando sempre com eles. E quem chega? Filipe, que era da Galileia. A Galileia fica geograficamente na parte norte de Israel. E essa área, já vou parar com a aula de história, já começa aqui no texto, mas é importante a gente entender o contexto histórico. A parte norte, ela foi muito influenciada pelo Império da Assíria. O que é esse Império da Assíria? Já ouviram falar de Alexandre o Grande, certo? Alexandre o Grande era um grego que dominou tudo no mundo. Sabe, da Espanha até a Índia o cara dominou. Depois que ele morreu, o império dele se dividiu em algumas partes. Na parte oriental, 2 grandes impérios se formaram. O Império Egípcio e o Império Assírio. Esses 2 impérios eram gregos, eram divisões desse grande império grego de Alexandre. E a religião desses caras era a religião grega. Os caras acreditavam em Zeus, faziam sacrifício a Deus, a Zeus. E a Assíria dominou Israel, o território de Israel, até mais ou menos 150 a.C. Até que Israel teve uma revolta, a revolta dos Macabeus, que acabou com esse domínio ali, e alguns anos depois o Império Romano chegou lá e conquistou tudo. Nessa domínio dos assírios sobre Israel, eles introduziram ali o culto às divindades pagãs. Por exemplo, esse imperador ele era tão assim, religioso e queria dominar, que ele botou um altar para Zeus dentro do templo de Jerusalém. Quando os israelitas se revoltaram contra aquilo e quebraram esse templo, o que é festejado pelos judeus até hoje como Hanukkah. Vocês devem ter ouvido essa festa, o Hanukkah. É a celebração dessa fim da dominação da influência grega sobre Israel. Só que as regiões do norte, elas foram completamente influenciadas pela cultura e religiosidade grega. Filipe era de lá, então ele possivelmente falava grego. Ele tinha conhecimento do grego, tanto da fala quanto da cultura. O nome dele é grego. A gente pensa na igreja de Filipenses. A cidade de Filipos fica na Grécia. O nome do apóstolo é Filipe. Não é um nome judeu, é um nome grego. Esses gregos querem conhecer Jesus. Eles procuram um apóstolo que é de tradição grega. E esse Filipe ouve esses caras e fala: gostei do que esses caras têm para dizer. Vou falar com Jesus. Jesus vai gostar de ouvir eles. Então, chegamos então no verso 22. Feita essa grande aula de história aqui, agora vamos para o texto. Filipe foi dizê-lo a André, dizê-lo que os gregos foram procurar. E André e Filipe comunicaram a Jesus. Então, Jesus se dirigiu a eles, a Filipe e a André, e disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É aqui que eu sempre lia e não entendia nada, porque uma hora tem grego e outra hora Jesus está falando de ser glorificado. Daqui a pouco ele vai falar de um grão de mostarda que vai cair na terra, vai morrer, e a crucificação, e os gregos não voltam para a história. Eu ficava pensando assim, cara, o que os gregos têm a ver nisso? Por que João registrou que gregos queriam ver Jesus? Meus irmãos, é aí que entra a questão do sentido da vida. Por quê? Eu falei que a Grécia era a capital cultural. Vocês devem ter ouvido falar de gregos muito famosos da antiguidade. Platão, Aristóteles, sabe? Esses caras são filósofos. É gente importante. Que todo mundo, na época de Jesus, estava familiarizado. Aliás, até hoje a gente estuda Platão, Aristóteles, Sófocles e afins, esses óforos da vida. Por mais que o Império Romano
seja a grande metrópole bélica e política da época, é a Grécia que está a capital cultural. E o que esses gregos queriam falar para Jesus era o seguinte: Jesus, esse povo aí, esse povo judeu, ele já deu demonstrações que eles não gostam de você. Eles só querem pão, só querem ver milagre, eles não querem ouvir a sua palavra. Larga esse povo e vem para a gente. Larga esses judeus daí e vem para a Grécia. Vem ser um grande filósofo. Vem ser um nome proeminente no cenário cultural. Vem fazer uma escola de discípulos aqui. É muito comum que os filósofos da antiguidade tivessem escolas de discípulos, onde eles multiplicavam o conhecimento deles na forma deles. Cara, isso é a última tentação de Jesus. São esses gregos chegando para Jesus e falando: abandona esse povo, o povo da aliança, o povo da promessa, e vem com a gente. Vem pregar para os judeus que estão espalhados. Vem pregar para os judeus que estão mais mente aberta. A expectativa do Messias para Israel era mais um libertador militar, para libertar Jerusalém e as províncias do território de Israel do domínio de Roma. Essa era a concepção de Messias para um judeu. A concepção de um enviado de Deus para a terra de um grego era: cara, vem ensinar essa sabedoria, essa filosofia para a gente. Por trás de um inocente encontro entre gregos e Jesus, estava um convite tentador. O que eu acho que seria a última tentação de Jesus: abandonar o povo da promessa e ir para os gregos, receber a glória dos gregos. E é por isso que Jesus responde: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Glorificado por quem? Glorificado por quê? Ele não seria glorificado pelos gregos por ser um grande filósofo. Ele não seria também glorificado pelos judeus por ser um libertador militar. Ele seria glorificado pelo Deus, seu Pai, por ser obediente a toda a lei, obediente ao Pai em tudo. Jesus veio ao mundo sabendo o seu destino aqui: ser o mais rejeitado dentre os homens, conforme profetizado pelo profeta Isaías. Aliás, é uma música muito bonita, né? Isaías 53, a gente cantou aqui algumas vezes. Você tem que cantar essa música de novo aqui. Ele sabia que ele seria desprezado pelo seu próprio povo, mas ele faz tudo isso por amor ao seu Pai. Ele sabia que o sentido da sua vida, isso é, a direção final da sua vida, seria a cruz. Ele sabe o fim da sua vida. Ele sabe para onde está caminhando. Mas ele faz isso por amor a Deus e por amor ao seu povo. Ele não precisa receber a glória dos gregos por ser um grande filósofo, nem precisa receber a glória dos judeus por ser um libertador militar. Ele é glorificado pelo seu Pai, por obedecer à sua vontade. Uma vez que ele sabe disso, é só disso que ele precisa. Se ele sabe que ele é amado pelo seu Pai, ele pode prosseguir o sentido da sua vida, rumo à cruz, sem se desviar. Irmãos, já fica aqui uma primeira aplicação. Se o sentido da sua vida for a fama, for receber aplausos, você vai se desviar do caminho que foi te destinado por Deus para receber esses aplausos. Se o sentido da sua vida, e esses aplausos passam logo, você sempre tem que ficar fazendo coisa para receber aplauso. No momento que você para, os aplausos cessam e você é esquecido. Ou se o objetivo da sua vida for, sei lá, ganhar dinheiro, construir uma grande fortuna, possivelmente você vai passar por cima de muitas pessoas por causa disso, você vai construir uma fortuna, possivelmente ilícita, e no final você vai preso. E você vai construir, falando nas palavras do próprio Jesus, você vai juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói. Você vai juntar um tesouro que no final não serve para nada. Ou, se o sentido da sua vida for a sua família. É por causa da sua família que você prossegue nessa vida. No fim, você vai tratar a sua família como se eles fossem deuses.
E eu sinto muito pena da sua família. Se você trata a sua mulher, o seu esposo, o seu namorado, o seu noivo, seus filhos, como se eles fossem deuses. Ser endeusado é muito ruim. Muito ruim. Porém, se o sentido da sua vida, tanto a motivação quanto o destino final, for o próprio Deus, é aí que você está pronto para abrir mão da sua própria vida em prol da vontade dele. Se você amar a Deus mais que todas as coisas, você é livre das outras coisas, porque você é dominado pelos seus amores. Lembre-se de um sermão que eu preguei alguns tempos atrás: você é aquilo que você adora, você é movido a partir dos seus amores fundamentais. Se você não se lembra, se você não viu, está no nosso YouTube, procura lá. O sentido da vida de Jesus é a cruz, é obedecer ao seu Pai. Se ele sabe esse sentido, ele não toma a via dos gregos. Ele não quer ser um filósofo para receber os aplausos dele. Ele também não quer ser um libertador militar de Israel. Ele quer ser o salvador do mundo, morrendo numa cruz. Então o texto continua, verso 24. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora minha alma está angustiada. E o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo, eu já o glorifiquei e ainda glorificarei mais. Se o sentido da vida de Jesus é conhecido por ele e é a própria cruz, ele não hesita em seguir rumo a ela, olhando para as torturas infernais que ele sofreria. O texto que a gente leu está uma semana antes da crucificação. Ele sabia por que ele entrou em Jerusalém. Ele não era iludido pensando que as pessoas iam colher ele e botar ele num trono. Ele sabia o seu destino. E ele não foge, porque ele sabe que um grão de trigo só produz muito fruto se ele cair na terra e morrer. Jesus, isso é importante, Jesus não poderia ser um mero filósofo, nem um mero libertador. Porque Jesus não é só um professor. Ele não é só um manual de instruções. Ele não é um manual de imitação. Ele não é um conjunto de provérbios. Ele é um salvador. Vou propor uma ilustração aqui. Jesus não é um professor. Não é só um professor, nem é só um mártir. Ou seja, a vida dele não é só um manual de instrução. E a morte dele não é só um manual de inspiração. Ele é um salvador. E ele veio para salvar pecadores. Um professor, ele pode te ensinar sobre o amor. Um mártir, ele pode te inspirar com a sua vida a amar. Mas somente um salvador pode transformar pecadores que só sabem odiar, que éramos nós, em santos capazes de amar, como somos agora. Somente um salvador pode fazer isso. Porque somente um salvador pode morrer numa cruz e cravar os nossos pecados no madeiro, tomando sobre si a ira de Deus sobre nós. Somente um salvador pode tomar o poder do pecado que estava em nós e, ressurgindo dos mortos, nos dar agora uma nova vida, uma vida de santidade. Morrendo, ele mata o poder do pecado sobre nós. E ressurgindo, ele nos dá uma nova vida, transformando pecadores em santos. Um mártir não pode fazer isso. Um mártir
Tem histórias lindas de martírio. Milhares e milhares de cristãos morreram, mas eles não podem salvar. Eles podem inspirar. Milhares e milhares foram os mestres, inclusive gregos, romanos, pagãos, que ensinaram coisas belíssimas. Mas, como diria Santo Agostinho, nenhum desses filósofos que disseram coisas lindíssimas pode dizer para você: venham a mim, descansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Somente um Salvador que botou o peso do seu pecado e da sua angústia nos seus ombros na cruz pode dizer para você: eu vou te aliviar. Um professor pode ensinar coisas muito bonitas, mas somente um Salvador pode transformar a sua vida. E bem, Jesus está falando aqui que ele está muito aflito, porque ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele sabe que ele vai ser crucificado. Mas ele não pede para o pai dele o livrar disso, porque ele sabe que é somente indo à cruz e morrendo que ele vai poder dar a vida pela sua igreja e comprar um povo para si. É somente na cruz, na sua morte e ressurreição, que Jesus será glorificado, como lemos no verso 23. Meus irmãos, o convite não é diferente para a gente, não. O convite de Jesus para os seus seguidores é o mesmíssimo. É abandonar os aplausos e abandonar as coroas de glória para encarar a morte o dia todo. Fomos considerados, como diz o apóstolo Paulo, como ovelhas indo para o matadouro. Mas em todas estas coisas, em todos os sofrimentos, em todas as perseguições, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí que Paulo faz um hino que eu acho maravilhoso, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele só pode fazer isso derramando a sua vida numa cruz. O verso 29, então, caminhando para encerrarmos o texto, diz o seguinte: a multidão que estava ali e ouviu aquela voz vindo do céu dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, mas sim por causa de vocês. Chegou o momento desse mundo ser julgado. E agora o seu príncipe, isto é, Satanás, será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso significando com um tipo de morte ele estava para morrer. Meus irmãos, por meio da cruz, Jesus seria levantado sobre o Monte Calvário, para que todos os povos e todas as pessoas vissem morto o autor da vida. Não é à toa que ele é crucificado no topo de um monte, para que as pessoas vissem que o autor da vida estava sendo morto. Mas foi também por meio desse sacrifício que ele atraiu para si os povos. Os gregos viriam a conhecer Jesus. Ora, se você pegar as cartas de Paulo no Novo Testamento, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, até Timóteo, Paulo escreve para Timóteo quando ele está em Creta. Timóteo ou Tito? Acho que é Tito que está em Creta. Creta é um território grego, uma ilha grega. Todas essas cartas foram escritas para os gregos. Mas nada disso teria acontecido se Jesus tivesse escolhido receber aplausos ao invés de ser crucificado. Porque quando ele é levantado num madeiro, ele se torna um estandarte dos povos. Essa é uma metáfora muito utilizada no Antigo Testamento. O estandarte dos povos. Quando você está numa formação de batalha na antiguidade, você tem o seu estandarte. É no estandarte que todos veem, por exemplo, no Império Romano, a águia de Roma. Isso era o símbolo de Roma. É pela águia de Roma que eles lutavam. E todo o exército, estando ele longe ou perto, conseguia ver o estandarte, porque ele estava no alto. E é pelo estandarte
que eles lutam. Quando todos os povos veem no topo do Monte Calvário Jesus Cristo, é nele que todos afluem. Se antes todos os judeus se reuniam em Jerusalém, agora todos os povos olham para o mesmo lugar, a cruz do Calvário. E é nele que judeu, grego, romano, etíope, egípcio, índio, pensa em toda a etnia. Olha pra gente, a gente é diferente entre si. Nós somos frutos de diferentes histórias, mas todas as nossas histórias encontram um só sentido quando olhamos para o topo do Monte Calvário. E ali está o nosso Salvador, morto numa cruz, mas ressurreto dos mortos ao terceiro dia. Sem a cruz, não haveria Salvador. Sem a cruz, Jesus poderia ser conhecido como um grande filósofo. A gente podia estar lendo ali os solilóquios de Jesus, mas ele não diria para a gente: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sem a cruz não tem salvação. Sem a cruz não tem perdão de pecados. Sem a cruz, o príncipe deste mundo não seria expulso. Sem a cruz, Satanás ainda teria poder sobre nós. E é por isso que quando vocês ouvirem por aí sermões ou reflexões cristãs sem a cruz, o sentido disso? Qual o sentido de um cristianismo sem a cruz? Qual é o sentido de pastores que pregam lindíssimos sermões e exploram os textos do Antigo e Novo Testamento de maneira belíssima, com um grego refinado, ainda manda aqueles termos teológicos bonitos? Mas se eles não falam do sacrifício que nos traz a vida, qual o sentido disso? É vazio. É como se ele pintasse um Jesus filósofo, não um Jesus salvador. E Jesus não é filósofo. Ele é um salvador que transforma pessoas. E é por isso que eu acho que essa cena de Jesus rejeitando a proposta dos gregos, é a última tentação de Jesus. É rejeitar os aplausos, rejeitar a coroa de glória, rejeitar a coroa de louros de atletas. Lembre-se, as coroas de louros eram dadas nas Olimpíadas da Antiguidade para aqueles que realizavam os grandes feitos do esporte. Aquele que seria premiado com a coroa de louros era aquele que merecia os aplausos, o louvor de todos. Jesus acolhe a coroa de espinhos. E é essa a mensagem que Deus tem para todos nós. A coroa de glórias é bonita. É bonito, é gostoso receber aplausos. Mas os aplausos nem sempre são o que Deus quer para a gente. Talvez Deus esteja nos conduzindo rumo à cruz. Mas, graças a Deus, depois da cruz, tem ressurreição dos mortos. Depois de uma vida de aflição, depois de uma vida de batalha, há um futuro glorioso reservado para nós. A gente tem tido gostinhos homeopáticos desse futuro glorioso às 5 horas aqui, estando no Apocalipse. A gente pode contemplar o nosso futuro glorioso. E o destino da vida de Jesus era morrer por pecadores como nós, para transformar o nosso destino na eternidade da glória do céu. Meus irmãos, a outra passagem, muito parecida com essa, registrada por Mateus. Nessa passagem, Jesus atribui a mesma fala, a mesma tentação de fugir da cruz a Satanás. Mas dessa vez, quem diz não são gregos. É o apóstolo Pedro. Abre, por favor, a sua Bíblia em Mateus 16, do 21 ao 26. E assim a gente vai caminhando para concluir o sermão. Mateus 16, do 21 ao 26. Deixa eu ver quanto tempo. Diz assim: desde esse tempo, versículo 21, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas na mão dos anciãos
e nos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro aqui acabou de dizer para Jesus aquela famosa frase: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Alguns versículos antes, o mesmo Pedro diz o seguinte: ele começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então Jesus disse a seus discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quiser perder a sua vida, siga-me. Quem quiser perder a sua vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Veja como isso é parecido com o verso 25 do capítulo 12 de João. Você não precisa abrir. Olha só. Quem ama a sua vida perde-a, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la à vida eterna. Jesus não hesita em considerar que a fala de Pedro vem de Satanás. A fala de fugir da cruz, de fugir da coroa de espinhos, vem de Satanás. Satanás quer desviar Jesus do seu destino. E uma vez que ele conseguisse desviar Jesus do seu destino, ele conseguiria tentá-lo. Ele conseguiria fazer com que Jesus cedesse à tentação. Uma vez cedendo, Jesus não poderia morrer na cruz enquanto santo. A última tentação de Jesus é se livrar dos aplausos. E é por isso que a nossa tentação diária é fugir dos aplausos. E, meus irmãos, não é só aplauso dos outros, não. É autoaplauso mesmo. A nossa tentação, às vezes, é parar de fazer as coisas pensando em como eu vou me dar bem, como eu vou me agradar. Parar de fazer isso é tão difícil quanto parar de fazer as coisas pensando nos outros. Algumas quartas-feiras atrás, eu acho que foi quarta-feira retrasada, a gente viu sobre o orgulho arrogante e o orgulho medroso. O orgulho medroso é aquele que tem tanto senso de si que ele tem medo dos outros. Ele é orgulhoso e não quer que essa sua imagem de orgulho próprio seja destruída pelos outros. Então ele fica na sua. Ele não quer perder os aplausos dos outros, nem quer perder o seu próprio senso de dignidade. Mas, meus irmãos, se você quer ser um seguidor de Jesus, tome a sua cruz e siga. Se o destino da sua vida, se o sentido da sua vida for qualquer outra coisa que não a cruz, você está arrumando a sua vida para outro sentido, que não é Deus. E se você está fazendo isso, essa voz que está te mandando para outro lugar que não a cruz, segundo o próprio Jesus, vem de Satanás. No início desse sermão, eu perguntei para você qual o sentido da sua vida, e você respondeu qualquer outra coisa que não o próprio Deus, a cruz. Meus irmãos, reconsiderem o sentido da vida de vocês. Porque enquanto você tiver outro amor no seu coração, maior que o próprio Deus, você é escravo desse amor. Você é escravo de si mesmo. Mas quando você não tem nenhum amor no seu coração, maior do que Deus, então você é livre do mundo de você mesmo. Você só é escravo de Deus. E não tem maior liberdade do que ser escravo de Deus. Sendo escravo de Deus, Jesus pode tranquilamente, mesmo angustiado, rejeitar ser glorificado por gregos e por judeus. Porque ele sabe que a cruz, mesmo sofrendo as torturas infernais no seu corpo, vai conceder ao seu Pai um povo, a gente, lavados e purificados pelo sangue de Jesus.
E se você está receoso que o fim da sua vida seja a cruz, fique tranquilo. Depois da cruz, sempre tem uma ressurreição. E a ressurreição dos mortos, quando Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, vai voltar, e isso é certo, ele vai voltar para buscar a sua igreja, ele vai nos ressuscitar dos mortos. Para nós, os santos, que vivemos a vida com a expectativa da cruz, que vivemos a nossa vida com um sentido e em nenhum outro lugar senão o próprio Deus, ele nos acolherá e falará as palavras que todo mundo quer ouvir. Vinde, benditos de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Mas para aqueles que têm qualquer outro sentido da sua vida, isto é, que dão mais glória na sua vida e no seu coração a qualquer outra coisa senão o próprio Deus, a esses Jesus falará: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. A notícia boa, a boa notícia, isto é, o Evangelho, é que Jesus veio ao mundo justamente para se derramar na cruz, oferecendo o seu sangue por nós, para transformar pecadores em santos. Por meio de Jesus, há esperança e um sentido melhor para as nossas vidas. Para as nossas vidas aqui e para as nossas vidas à eternidade. Tem coisa muito melhor do que aplausos e busca por algum sentido momentâneo para a vida. Tem coisa muito melhor do que prazeres. Tem coisa muito melhor do que dinheiro. É o nosso Salvador. E o nosso Salvador diz para a gente: tome a sua cruz e siga-me. Por isso, meus irmãos, essa é a aplicação dessa noite. Acolha a cruz como sentido da sua vida, pois é por meio dela, diria Paulo, que somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Se Jesus nos amou até a morte, e morte de cruz, que não desprezemos esse amor. Que a sua cruz, e nós daqui 2 domingos vamos comemorar a Páscoa juntamente, que a cruz seja o sentido dessa plantação. Que a cruz seja o sentido da sua vida. Que você não deixe que estar aqui seja prazeroso somente porque tem comunhão. Somente porque tem ar-condicionado, porque no calor isso faz uma diferença. Somente porque tem bolinho lá fora. Somente porque é gostoso ouvir boa música, ouvir alguma palavra legal. Que o sentido dessa plantação não seja nenhum outro, senão a cruz de Jesus. Que o sentido da sua vida não seja a sua profissão, a sua família, o seu dinheiro, mas que seja a própria cruz. Que o sentido do seu casamento, ou seu futuro casamento, não seja nenhum outro, que não a própria cruz. Porque você não está mais próximo. Quando você está olhando a cruz, junto com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu pai, você está junto no mesmo sentido. Vocês não estão caminhando em direção opostas. Vocês estão caminhando rumo à cruz. E é na cruz que nós temos o nosso perdão e a nossa alegria. Porque a mesma cruz em que nosso Salvador foi crucificado, ele não está mais lá. Está vivo, no meio de nós, até o dia que ele voltar para nos buscar. Vamos orar? Tem um momento de silêncio. Reflita na resposta inicial que você deu naquela pergunta. Qual o sentido da sua vida? Se o sentido da sua vida for qualquer outro que não o Senhor, pense em como abandoná-lo para acolher a cruz como sentido da sua vida. Se a resposta da primeira pergunta já tenha sido o próprio Deus ou a própria cruz, peça para que Deus não te deixe tropeçar. Peça para que as tentações da coroa de glórias, peça para que as tentações dos aplausos não invadam o seu coração, mas que você persiga e persista na caminhada rumo à glória dos céus. Senhor Deus, não nos deixe desprezar o seu amor por coisas tão supérfluas que passam logo, mas coloca no nosso coração um amor tão grande pelo que o Senhor fez,
que é esse amor agora que nos move. Que a tua cruz, que agora é o sentido da nossa vida. É a tua cruz e o teu evangelho que nos faz acordar de manhã, lembrar, estou vivo graças ao Senhor. É por meio da tua cruz, Senhor, que nós vamos caminhar cada dia até o dia da nossa morte, onde nos encontraremos com o Senhor. E tu dirás, valeu a pena abraçar a sua cruz, porque no final sempre tem uma ressurreição. Senhor, fortalece os nossos pés na tua palavra para não pecarmos contra o Senhor. Fortalece o nosso coração no teu amor para não cedermos às tentações de Satanás, abraçando a glória que só é devida ao Senhor. O Senhor é Deus zeloso e zela pela tua glória. Não nos deixe dar glória a ninguém mais que não o Senhor. Dia após dia, domingo após domingo, transforma o nosso coração a partir desta verdade. Tu és o nosso Salvador e tu já nos deste a vida eterna. Fica conosco, nos mantém firmes na tua promessa durante essa semana. Nos mantém firmes na tua verdade a cada dia. E nos dá amor pelos perdidos pelos quais o Senhor morreu. E nessa semana o Senhor nos deu oportunidades de encontrar perdidos, de encontrar pessoas que têm outro sentido para a sua vida que não o Senhor mesmo. Essas pessoas estão buscando o vazio, estão correndo atrás do vento. Que o Senhor as alcance e as alcance por meio de nós. Que o Senhor nos dê refrigério, que o Senhor nos dê alívio, que o Senhor mude a situação do nosso país, cura os enfermos, porque todas as enfermidades foram cravadas na cruz. Nos dá esperança de um futuro melhor, dia após dia, até que o Senhor venha para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?